internautas ligados na Biosegredo TV. Estamos novamente ao vivo com vocês, falando de tudo um pouco, né? Para o pessoal que já nos assiste, já nos conhece, falamos de astrologia, falamos de a parte de todas as ciências esotéricas, falamos de radiestesia, radiônica, quantiônica. Você pode ter informações aqui sobre florais, né? Tarô, e toda semana a gente traz uma novidade para vocês, né? Lembrando que, se você quiser, nós temos aqui vários tipos de energias para serem trabalhadas, e no Instituto Biosegredo você pode marcar uma consulta, marcar um bate-papo com a gente, né? E também participar dos cursos, palestras. Toda segunda-feira a palestra gratuita, que é tanto presencialmente como a parte também que você pode estar tendo aí no conforto da sua casa, assistindo aí pela internet. Então, toda segunda-feira, fiquem ligados na programação da Biosegredo TV, né? Entre no site e veja também no site do Instituto Biosegredo. Você pode ter toda a programação das palestras gratuitas, né? E essa quinta-feira, né, esse é um momento especial, é um momento muito legal, que eu trago uma novidade para vocês. Hoje, o que é, né, que a Valéria está aprontando para os internautas ligados no programa Conexão? Eu trouxe aqui uma pessoa que será entrevistada aqui durante o programa, uma pessoa que tem, olha, gente, vou dizer uma coisa, o currículo dessa pessoa é muito legal. Então, a gente vai ler aqui e, olha, é fera. Essa pessoa é fera. Aguarde aí que já a gente já vai conversar com essa pessoa aqui, que está aqui do meu lado. Então, para quem não conhece, né, o nosso programa, está assistindo pela primeira vez, meu nome é Valéria Galvez e estou aqui com vocês toda quinta, como eu disse, trabalhando também com as ciências esotéricas, fazendo atendimentos e dando cursos e palestras. Bom, sem maiores delongas, vamos aqui trazer e falar um pouco do nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o Leandro Requigêmeo, né? Ele é um terapeuta muito legal. Esse terapeuta que está aqui do meu lado. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, Valéria. Boa noite, internautas do programa Conexão. Em primeiro lugar, quero agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Então, aproveitem, porque ele tem coisas muito legais para passar para a gente, né? E só para falar um pouquinho do currículo dele, porque é um currículo muito legal, né? Ele é graduado em Educação Física, mas tem várias coisas aqui, né? Ele atua principalmente com temas relacionados à saúde, né? Ligados à medicina oriental. Então já saiu daquela saúde tradicional. É uma saúde que vai trabalhar a pessoa como um ser holístico, não é isso, Leandro? Isso, a medicina oriental, ela trabalha o corpo como um cosmo, né? Não enxerga o corpo na visão cartesiana, que é a visão ocidental. Então, tudo é um cosmo e tudo se reflete, não só no corpo, como no próprio meio em que vive, com todo o universo. Legal. E outra coisa aqui, olha, entre outros títulos, o Leandro, ele é presidente da World Union of Ancestral Medicine, presidente da PUPA, Pan American Union of Pancreation at Lima. É assim que fala, Isso. Leandro? Presidente da UPU, Unified Pan-Americana Union, vice-presidente da IFPA, International Federation of Pancreation at Lima, e representante oficial da UTA, World Union of Tool Association, né? E ele mantém relações com mais de 90 países. O que é tudo isso aí? Explica pra gente essa... Então, a medicina oriental em si, a minha escola veio das artes marciais, né? Então, o que é isso? A verdadeira arte marcial não é só a luta. A verdadeira arte marcial é aquilo que te dá um caminho de vida. Então, eu iniciei os meus ensinamentos com arte marcial. Então, através delas, hoje eu tenho contato com 90 países e sempre que eu viajo para dar algum seminário, eu levo, vamos dizer, 3 produtos. Que seriam esses produtos? Alguma técnica da medicina oriental em si, alguma técnica da arte marcial
e alguma técnica relacionada à alquimia sexual taoísta. Então, né? pelo que eu entendi, você também ministra cursos fora do Brasil. Isso, já ministrei cursos na Grécia, Colômbia, Equador, Irã, entre outros, né? Muito bom, então já passeou pelo mundo todo aí, deu né? para dar uma conhecida. E fazendo o que a gente gosta, melhor ainda. Melhor né? ainda, né? Muito legal. E o que você traz pra gente hoje? Qual que é o tema que a gente vai conversar e passar para o nosso internauta? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a bioconexão, tá? Okay. A bioconexão é um sistema exclusivo nosso, é um sistema que vai um pouco além do tradicional ainda. Ela, vamos dizer que está inspirado nos conceitos das medicinas ancestrais. Certo. Né? Porque hoje o que acontece? Nós temos a medicina oriental, mas a medicina oriental hoje está numa visão meio cientificista, está seguindo para esse caminho meio ocidentalizado. E quando ela parte para esse caminho ocidentalizado, ela passa a mudar o símbolo de representação. Que símbolo é esse? O símbolo da medicina ancestral, ele é representado como um 8, que é o símbolo do quê? Do infinito. Do infinito, isso. E hoje, quando você fica muito ligado ao cientificismo, essa representação é reta, é assim e pronto. E não é bem assim. Tem então, coisas você tá que... querendo me dizer que perdeu um pouco a essência, é isso? Essa Isso. massificação do Ocidente entrando no Oriente meio que perdeu essa essência. Perdeu a essência. Porque a verdadeira medicina oriental, vamos dizer, a oriental moderna, eles veem como fatores que geram patologias emocional, metabolismo, chiés e um que eles chamam de outros. O que são esses outros? Outros é o quê? Atividade sexual em excesso, que gasta Ding, que é a nossa essência da vida. Atividade física em excesso, então uma atividade física mal feita, ela gasta também sua energia, entra em overtraining. O emocional, quando eu falo, está relacionado ao quê? Fatores emocionais que afetam a nossa qualidade de vida. Então nós vivemos uma sociedade o quê? Uma sociedade agressiva, uma sociedade estressada, Sim. Então pessoas totalmente desequilibradas. Então esses seriam fatores emocionais que enfraquecem a gente. Metabolismo, uma má alimentação, enfraquece o nosso organismo, consequentemente gera algumas patologias. Então, só que isso é a medicina oriental moderna. A medicina oriental, que eu digo ancestral, ainda entra um fator que a gente chama de espiritual. Ah, Tá? Então esse é o diferencial. Isso. Então, às vezes, a patologia vem de um problema espiritual. Certo. E tem como a gente atuar nesse sistema através da bioconexão. Que eu digo, não que seja um sistema exclusivo nosso, é porque nós resgatamos. Tá. Porque ninguém hoje cria nada. A informação está no universo. Então, se você tem, né, tudo numa caixa, você... Isso, se você estiver conectado, as informações vêm. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e estamos percebendo resultados sensacionais, não só a nível de saúde, como a nível de mudança na vida da pessoa. Por quê? Porque você quebrou um imprint, uma marca que está no seu corpo, em algum dos seus corpos sutis, que não deixa você andar, que gera um setback. Você falou de corpos sutis. O que seriam os corpos sutis? Fala para o nosso pessoal, tá? A maioria domina essa nomenclatura, mas fala um pouquinho sobre essa parte. Então, quando eu falo em corpos sutis, o que é? Nós temos um corpo físico e algumas camadas de corpos, que alguns chamam de 7 camadas, né? Que acaba sendo uma mais sutil que a outra. E cada uma dessas camadas está relacionada com um chakra. Tá? Então, quando nós fazemos um trabalho da bioconexão, além de harmonizar o chakra, nós vamos tirar as sujeiras, entre aspas, que estão localizados nesses corpos sutis. Então você falou pra gente de corpos sutis e você falou também de chakras. O que vem a ser os chakras? Os chakras são vértices, né? Vórtices de energia. Cada um está localizado em uma parte do corpo. Nós temos o básico, o umbilical, o plexo, cardíaco, laríngeo e assim vai. São pontos que a gente tem no nosso centros corpo. de energia, né? Então, esses centros de energia estão conectados, cada um com um corpo sutil desses. Ah, tá. Então, quer dizer que se eu tenho essa conexão, ó o nome do nosso programa aí, hein? Conexão. Você não esqueça, conexão. Então, e também bioconexão, que é o nome do nosso tema hoje e do trabalho do Leandro. Então, eu tenho um chakra e eu tenho um corpo sutil. Exatamente. Então, se eu desequilibrar o meu chakra,
eu vou influenciar no meu corpo sutil? Também. E vice-versa? É assim, Leandro? Também. E o que acontece também? Esses corpos sutis, eles carregam informações, assim como o nosso corpo físico, né? Porque o nosso DNA, ele tem mais informações do que o computador de última geração que existe. Só que não é só nos DNAs que estão armazenadas essas informações. Os nossos corpos sutis também têm informações armazenadas. E essas informações podem vir de outras vidas. E essas informações, então, são tanto informações boas, como não tão boas, de experiências que eu já vivi. Isso. Tá. Só que essas marcas que ficam nos corpos sutis são marcas negativas, que geram o que a gente chama de setback. O que é esse setback? É um ciclo de repetição. Enquanto você não descobrir, quer dizer, não desvendar o que está te travando, cada vida você vai repetir as mesmas situações e vidas diferentes, mas você repete e não anda. Para você resolver. Exatamente. E às vezes a pessoa vem para resolver como uma missão, etc., mas ela não consegue. Então, a bioconexão traria um tipo de ajuda, de ferramenta, de instrumento para que a pessoa possa trabalhar isso. Através dos padrões que são utilizados com a bioconexão, que utiliza-se da geometria sagrada e outras técnicas, você acessa essas informações consciente, sem ter que fazer uma regressão, mas você consegue visualizar o que aconteceu e assim desmancha aquele imprint que seria essa marca. Muito interessante. Aí, gente, aproveitem, mandem perguntas aqui para o Leandro, a gente está ao vivo, mandem perguntas através do nosso chat, para que ele possa, né, responder a sua dúvida. Você que quer saber mais sobre a bioconexão, sobre o trabalho do Leandro, você atende, né, Leandro? Você faz, além de cursos, você faz também a própria terapia, né, o próprio atendimento. Ok. Aqui nós temos a participação do Perseu. Boa noite, Perseu. Obrigado pela sua participação. Ele está dizendo o seguinte: seguir teu conselho. Boa noite, Valéria. Seguir teu conselho, já que o tarô se apresentou várias vezes para mim nos últimos tempos, resolvi aprender. A internauta que já é conhecida aqui do nosso programa, e eu falei num outro programa, né, de vez em quando a gente tira uma indicação do tarô, né, durante o programa, e ele foi fazer o curso. É isso aí. E Perseu, agora precisa pôr em prática, né? Vai aprendendo, vai colocando em prática, porque a energia parada também apodrece. Ele está falando também que discordo, a energia que existe. Bom, então, para resumir aqui, ele está dizendo que ele certa vez ouviu que o tarô não é intuitivo, mas técnico. Olha, você, na minha opinião, tá? Na minha opinião, na minha visão, ele utiliza as duas coisas. Né? Existem pessoas intuitivas que elas não precisam de uma técnica logo no começo, elas fluem. Outras precisam de uma técnica para depois fluir a intuição. Mas eu acho que é um pouco de cada coisa, tanto a técnica como a intuição. Se for só técnica, fica muito frio. Se for só intuição, aí de repente você pode até assustar o seu cliente. De repente, se você for falando sem ter uma ferramenta, de repente, dentro da pessoa, ela pode estar também. Mas estamos aqui com o Leandro, né? E obrigado pela sua participação, Perseu. Beijo grande, continue nos prestigiando. Mande suas perguntinhas aqui para o Leandro também. Então, Leandro, você nos disse um pouco o que é a bioconexão. Então, é uma forma de terapia, de um resgate, de uma descoberta, né? E daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa entrevista e você vai responder para que serve a bioconexão. Nós vamos para os comerciais rapidinho e a gente volta já já.